Oh, Pai Santo e Glorioso, queremos te pedir a tua bênção agora sobre o pastor Renato, Senhor. Pai, que ele seja um vaso de honra, um vaso de bênção nessa noite para nossas vidas, Pai. Por isso, usa ele poderosamente, Pai, como canal, Senhor, do Senhor para ti, Senhor. Fala conosco através da sua mente, dos seus lábios, Pai, para que possamos, Senhor, sair daqui cheios da tua unção, cheios da tua presença, e que a tua palavra venha alcançar, Senhor, cada vida aqui dentro, de acordo com cada necessidade, Pai. Oh, em nome de Jesus, nós o abençoamos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Sabe, é importante a gente crer no que a gente está fazendo, amém? Importante, irmão. Né? Você já viu como a gente faz as coisas porque os outros fazem? Você já percebeu isso? Às vezes a gente bate palma porque os outros batem palma, né? Mas é importante você crer, né? Tem que ter um significado aquilo que você está fazendo. Tem pessoas que sobem escadarias gigantescas de joelhos, e para eles tem um significado, né? Então eles fazem crendo naquilo que eles estão fazendo, né? Então é importante, irmão, que cada um de nós tenhamos fé que quando nós estamos orando pela família, Deus está movendo a mão, amém? Porque Ele está. Deus responde a oração. A oração é algo que move a mão de Deus de maneira poderosa, irmão. Então, ore muito pela tua casa, pela tua família, mas principalmente creia. Amém? Porque quando você crê, você vê a glória de Deus. Né? Tudo gira em torno da tua fé. Você está vivendo hoje aquilo que você crê. E eu estou vivendo aquilo que eu creio. Se eu estou crendo numa realidade, eu estou chamando essa realidade para mim, né? Porque a palavra de Deus, ela fala que tudo é possível àquele que crê. Então, aquele que crê em algo, ele está tornando aquele algo realidade, né? Tem gente que acredita tanto na desgraça, que aquilo se torna uma realidade para ele, né? Tem gente que crê tanto na enfermidade, que acaba chamando a enfermidade. Tem gente que crê tanto no acidente de carro, quando sai de casa, e acaba chamando aquilo para a vida dele, porque tudo é possível que crê. A maior estratégia do inimigo é colocar nossa fé na coisa errada, irmão. Já percebeu isso? Às vezes nós colocamos a nossa fé na coisa errada. E é isso que a gente tem que ajustar, né? Temos que crer na palavra de Deus. Se tem algo que funciona, irmão, é a Bíblia. Fala para o teu irmão assim, a Bíblia funciona, irmão. Então a palavra de Deus, ela funciona para tudo na nossa vida. Funciona para a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, nossa vida financeira. Palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus funciona. Ela funciona quer você acredite ou não, mas que ela funciona, ela funciona. Amém? Tem gente que não acredita na palavra. Eu não acreditava na palavra. E eu falei para minha mulher assim, eu duvido você fazer crer na palavra. Isso faz 14 anos. Fiz uma aposta com ela. Falei, duvido, você nunca vai me convencer de que a Bíblia é a verdade, né? E aí, 14 anos atrás, ela falou, tá bom, pode orar por você, filho? Pode. E olha eu aqui ensinando a Bíblia. Né? Então, não faz aposta com Deus, não. Você sempre vai perder, irmão. Deus gosta de quem fica desafiando, né? Você fala, esse aí é duro na queda, então deixa comigo. Deus é bom. Eu quero falar num tema hoje tremendo. Chama a humildade de Jesus. Eu não sei porquê, mas Deus colocou esse tema, porque é importante a gente lembrar, irmão, que Jesus é o nosso exemplo de humildade, amém? E entender o que é humildade bíblica. Humildade bíblica é algo tremendo, poderoso. Então abre a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 2, versículo 11. Eu quero pegar essa palavra, significa humilhar-se. Mateus 2, versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? Essa é a história muito conhecida quando Jesus havia nascido. E ele estava ali, ele nasceu e estava numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura não é berço, irmão.
Manjedoura é um lugar onde os animais comem. Então, na manjedoura você coloca a ração, você coloca mato, você coloca alimento ali, e os animais vêm se alimentar ali na manjedoura. Foi ali que Jesus foi colocado. Ele foi colocado ali num lugar onde os animais comem. Então, um lugar não era muito higiênico, né, para um recém-nascido. Mas, quando eles entraram na casa, a Bíblia diz que vieram uns magos do Oriente. E a Bíblia fala que esses magos eles vieram adorar Jesus. Né? Eles queriam encontrar o menino Jesus, o rei dos judeus. Eles viram um sinal no céu. E eles sabiam que eles deveriam adorá-lo. E eu acho interessante porque essa palavra está dizendo que quando eles entraram naquele recinto, eles viram aquela manjedoura com uma criança dentro. E a criança tinha acabado de nascer, irmão, não estava muito bonitinha. Já viu criança recém-nascida? Criança recém-nascida tem cara de joelho, né, irmão? Só os pais acham bonitinho, o resto fala por falar, mas é tudo amarfanhado, a cara fica meio amassada, né? Acabou de passar uma situação complicada ali. E aí, eles entraram ali e viram aquele menino, né, todo sujo, imagino, né, os panos ali, a situação complicada. E eles fizeram algo, irmão, que é impressionante. Eles se dobraram no chão, eles colocaram o joelho no chão, e aí eles se prostraram. E a Bíblia fala que eles colocaram o rosto no chão do estábulo onde Jesus estava. Né? Isso é prostrar-se. Prostrar-se diante de um rei. Eles sabiam que aquele que estava ali era um rei, irmão, no estábulo. Né? E aí eles se humilharam. Normalmente, a humilhação, a humildade, você se humilha para quem você considera maior do que você. Não é verdade? Às vezes a gente chega diante de uma autoridade e a gente ali, né, fica calado, né, abaixa as orelhas, não fala nada. Eu tinha problema com autoridade no trabalho. Quando chegava o presidente da empresa, eu já travava, né, irmão? Ficava ali porque o cara é o presidente, né? Ele tem uma autoridade. Então, normalmente, nós costumamos nos humilhar para quem nós consideramos maior do que nós. Isso é muito importante, irmão. Esses homens, eles se prostraram diante de Jesus. Foram os primeiros a adorar Jesus depois que ele nasceu. Não foram nem os judeus, irmão, que adoraram. Eles se prostraram e entregaram ouro, incenso e mirra. Entregaram coisas preciosíssimas na época. O ouro, o incenso, que era muito precioso, elaborado de um elemento de uma árvore ali no Mediterrâneo. E essa árvore ela era esmagada, extraía-se um incenso puro, que era como se fosse um perfume, né? Era tremendo esse incenso. E mirra também era uma substância extraída de uma árvore, da casca de uma árvore, por esmagamento. E a mirra também era extremamente caro. O que eles entregaram para aquele bebê, para aquela mãe, era um símbolo de humildade, de humilhação. Eles estavam entregando porque, na época de Jesus, era comum as pessoas chegarem diante de reis e se prostrarem, se humilharem diante dos reis. Todo mundo que entrava diante de um rei se ajoelhava, irmão. Porque se não se ajoelhasse, podia morrer. Isso era um sinal de reverência, isso era um sinal de respeito. E era um sinal que estava declarando o seguinte: você é maior do que eu. Significava também que a minha vida está na tua mão, você tem autoridade sobre a minha vida. Eu estou me prostrando, estou me colocando numa posição vulnerável. Então, a questão da humildade ela é muito importante na adoração. Quando você está adorando, se você não tem um coração prostrado, se eu não tenho um coração humilde, a minha adoração não chega por quê? Porque eu não me dobro. Né? Eu considero Jesus maior do que eu? Será que eu considero? Será que é só cantar? Ou será, né? Porque quando a gente fala que Ele é grande, Ele é tudo, Ele é soberano e poderoso, irmão, isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Você está vendo 3 magos do Oriente, vieram de longe, viajaram por meses para chegar e colocar ali algumas dádivas e se prostrar diante de um rei, irmão. Né? Vieram de longe. Imagino, né, que eles estavam cansados, mas eles não descansaram até encontrar o Rei Jesus. E se prostraram diante dele. Isso é um exemplo de adoração. Sem a humildade, nós não nos prostramos.
Né? Mateus 4, versículo 8 a 11. Né? Eu queria pegar esse tema porque quando uma pessoa se prostra, ela está dizendo, você é maior do que eu. Quando alguém se prostra diante de algo, ele está considerando esse algo maior do que ele. E prostrar-se, irmão, não é apenas um ato físico, não é apenas um ato com o meu corpo. Prostrar-se tem muitas facetas, tem muitos elementos envolvidos. Né? Então, versículo 8 de Mateus 4 diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Então, olha só que interessante. O diabo, irmão, ele está ali tentando Jesus. E ele leva Jesus para um monte muito alto, onde ele pode ter uma visão muito longa, muito distante. E ele começa a mostrar todos os reinos do mundo inteiro. Ele fala, olha, está vendo aqui, ó. Você está vendo todos os reinos do mundo, está vendo o dinheiro, você está vendo o poder, você está vendo a economia, você está vendo tudo isso. A religião. Tudo isso eu te dou se você se prostrar diante de mim. Se você me considerar como maior do que você, você vai receber riquezas. Entende? Satanás, ele sabe que essa questão da humildade, da humilhação é importante na adoração. Se Jesus se prostrasse diante do inimigo, ele estaria considerando o inimigo maior que ele, irmão. Quantas pessoas hoje se humilham para o inimigo? Não é verdade? Por quê? Porque quer ganhar alguma coisa. Quer ganhar alguma coisa, irmão. Eu lembro quando eu era vendedor, eu entrava na sala das pessoas de joelho praticamente. Pelo amor de Deus, compra o meu produto. Eu estou precisando fechar a meta, meu. Você não tem noção das contas que eu tenho que pagar. Então você se prostra, você se humilha, você faz com que a tua vida seja muito inferior às outras pessoas ou às situações que te dominam. Isso é usar a humildade, usar a questão da adoração, visando o benefício próprio, irmão. Não é verdade? Quanta gente faz barganha por aí? Não, eu vou me prostrar diante de qualquer coisa, desde que as coisas deem certo para mim. É isso que o diabo oferece para muita gente. Muita gente cai. Muita gente acaba fazendo esse acordo. Acaba se humilhando, prostrado diante dele. A palavra prostrar-se é uma palavra grega que significa cair, ser lançado no chão, falhar. Então, quando uma pessoa falha, ela está se prostrando. Quando uma pessoa peca, ela está se prostrando. Quando uma pessoa sucumbe a um pecado, quando ela deixa o pecado entrar no coração, acaba mentindo, roubando, acaba traindo a sua esposa, traindo a sua família, ele está se prostrando a um desejo, está se prostrando a um demônio, está se prostrando a um pecado, a um erro. E isso pode custar caro. É uma barganha, irmão. Então, prostrar-se somente diante de Deus. Quando você se prostra diante de Deus, é diferente. Deus não te humilha. Deus te exalta, irmão, é diferente. Quando você se prostra diante do diabo, você não é exaltado, você é humilhado. Porque você está se considerando inferior ao diabo, inferior ao pecado, inferior à falha. Você está simplesmente deixando com que aquela situação domine você, como se você fosse inferior, e você falha. Né? Pergunta para o teu irmão, e para quem você anda se humilhando, irmão? Então a palavra prostrar-se significa cair prostrado, cair nas mãos de alguém. Cair nas mãos de alguém. Essa palavra prostrar-se, a palavra nafal, significa cair nas mãos de alguém. Ser inferior a alguém. E aí nós temos dois tipos de pessoas, irmão. Temos pessoas que se prostram facilmente e pessoas que não se prostram.
Você sabia que o osso mais duro do seu corpo é a sua coluna vertebral? Para alguém quebrar a coluna vertebral de um ser humano, irmão, tem que ter uma força sobrenatural. Costela é mais fácil, fêmur é mais fácil, clavícula. Agora, quando fala de osso da coluna, é brincadeira, irmão. Tem que ter uma força sobrenatural. Porque o osso da coluna é o que sustenta o seu corpo. Agora, a humildade, ela tem dois aspectos, né? Tem os extremos. Tem gente que anda encurvado. A Bíblia relata a história de uma mulher que andava encurvada. E a Bíblia fala que ela andava, já viu gente que anda assim, com problema na coluna? Né? Então aquela mulher, ela andava encurvada, ela ia para a igreja encurvada. E a Bíblia fala que de maneira nenhuma ela conseguia levantar o corpo. Então a visão dela era muito pequena. Ela estava sempre por baixo, os outros estavam sempre por cima. A condição social dessa mulher era terrível, irmão. Ela já era inferiorizada pela sua condição física. Mas na sua alma, no seu psicológico, eu imagino como que não estava a autoestima dela, estava lá embaixo. E ela ia para a igreja, para a sinagoga, desse jeito, irmão. E as pessoas olhavam para ela, talvez tivessem pena dela, coitadinha. Né? Tivessem dó da situação dela. Mas ninguém fazia nada. Mas um dia ela entrou na sinagoga, irmão. Naquele dia Jesus estava lá dentro. Né? Nos outros dias não. Nos outros dias o pessoal se reunia lá, mas não tinha Jesus lá dentro. Né? Fala para o teu irmão, é importante você vir quando Jesus estiver aqui, irmão. Amém? Quando Jesus não está, não interessa você vir. Mas ela entrou, Jesus estava lá, ele olhou para a condição daquela mulher, e a Bíblia diz que ele colocou a mão na coluna dela. E aí ele falou assim, ó, você está livre dessa enfermidade? E a mulher endireitou o corpo na hora, irmão. Então, o que Jesus fez? Jesus acabou com a condição de inferioridade daquela mulher. O que essa história ilustra, irmão? Tem muita gente andando assim hoje, com a coluna torta. Se sente inferior, se sente humilhado, se sente o pior, se sente o... Né? Tem muita gente que se acha muito burro. Tem gente que se acha incapaz de tudo. Tem gente que se acha, irmão, totalmente incapaz de trabalhar em qualquer área. É só perceber quando essa pessoa chega para procurar emprego. Você olha o currículo dela e fala assim, qual que é o teu objetivo profissional? O cara já é formado, mas ele quer ser auxiliar administrativo. Entende? Pessoas que andam encurvadas. E é interessante porque quando Jesus curou essa mulher, os judeus, os religiosos, falaram assim, ele não pode curar ela de sábado. Porque religioso é assim, né, irmão? Só vive de ritual. Só vive de regrinha, só vive de não pode, não pode. Isso é religioso. E Jesus falou assim, olha, não convinha libertar essa filha de Abraão do poder de Satanás? Se vocês libertam seus animais se caírem num poço? Ou seja, eles consideravam aquela moça inferior aos animais dele. Você entende? Fala assim para o teu irmão, você tem muito valor, meu irmão. Fala para ele, para de andar prostrado. Então o diabo estava sentado nas costas dessa moça. Porque Jesus falou assim, eu libertei ela do diabo, a filha de Abraão. Filha de Abraão lembra do seguinte, ela é herdeira da promessa. Ela tem as promessas na vida dela, mas anda curvada. Ela pode andar em dignidade, mas anda curvada. Deus olha para ela e fala, você é filha de Abraão, filha de Abraão, filho de Abraão, herdeiro da promessa. Você tem uma promessa, você tem uma aliança com Deus, você tem um pacto com Deus. Eu vou te abençoar, vou te prosperar. Mas a mulher na cabecinha dela estava curvada. Então,
Humilhação, irmão, tem duas facetas. Pessoas que estão aqui embaixo e pessoas que estão lá em cima. Pessoas que estão lá em cima não conseguem se encurvar. São pessoas que vivem em humilhação. Não é uma questão de humildade, pobreza. Não tem a ver com condição social, econômica. E pessoas, irmãos, que a coluna não consegue dobrar. E a coluna vai até aqui em cima, no pescoço. Então a coluna ainda deixa a pessoa assim, ó, o nariz empinado. Chama-se soberba, contrário da humildade. Pessoas soberbas, irmãos, não conseguem obter de Deus aquilo que Deus quer entregar para elas. Por quê? Porque não se prostram diante de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é sujeitar-se a Deus, sujeitar-se à sua palavra, sujeitar-se ao seu comando. É estar debaixo daquilo que Deus quer que a gente faça. Pessoas soberbas não se sujeitam a Deus. Pessoas soberbas não conseguem experimentar nada de Deus. Eu sei o que eu estou falando, meu querido. Eu sei o que eu estou falando. Entende? A soberba é um pecado terrível. É o primeiro pecado no coração de Lúcifer, do diabo. O diabo estava lá no céu, e a Bíblia diz que ele era perfeito. Ele era o cara, meu. Né? Deus chama Lúcifer de sinete da perfeição. O que é o sinete da perfeição? Ele é a aferição da medida. Ele é a medida da perfeição. Você quer saber o que é perfeito? Estava lá, a foto dele lá. O cara é perfeito. Se Deus falou que ele era perfeito, quando ele foi criado, ele era perfeito. E aí a Bíblia diz que por causa da sua formosura, se elevou o coração dele. Ele perdeu a humildade. Quando se perde a humildade, você não adora mais. Ele foi criado para adorar a Deus, e aí ele deixou de adorar a Deus, por quê? Porque se elevou o seu coração. Ele se achava o cara, ele se achava bonitão, se achava muito sábio, se achava muito poderoso. E aí ele teve uma ideia. Quer saber? Eu não vou ficar debaixo de Deus. Eu não quero saber de Deus. Eu vou fazer o meu próprio reino. Eu vou ter meu próprio trono. Vou tomar minhas próprias decisões. Vou fazer o que me der na telha. Eu vou ser igual a Deus. Quando se perde a humildade, irmão, começa a se entrar nesse caminho, o caminho da soberba. O caminho de se achar alguma coisa. Né? Eu conheci pessoas, irmão, que não tinham nada na vida. De repente ganharam um carrinho. Né? Trabalhava comigo na igreja, irmão. Estava junto aí lutando no diaconato. Pastor Carlinhos dessa época também. Estava aí, né? Lutando. Tremendo, irmão. Mas o irmão ganhou. Aí preciso de um carro, preciso de um carro, preciso de um carro. Quando ganhou um carro, pior que não era nem um carro, né? Era aquele, acho que era um Chevette meia nada. O Chevetinho chegou lá, todo mundo foi lá, a gente orou no Chevette, trouxe a chave, foi bênção, tal. Cadê o cidadão, meu irmão? Por causa do carro, o cara se achou, né? Achou que podia fazer tudo o que ele queria. Aí perde a mulher, perdeu os filhos, né? Foi acidentou, perdeu uma mão lá ele se ensoberbeceu, ele ficou tão soberbo por causa de um carro, né? Porque o carro, irmão, não é o problema não é ter carro, o problema é o efeito que isso causa no coração de uma pessoa. O problema não é ter o dinheiro, entende? O problema é qual é o efeito que isso causa no meu coração. Deus quer dar dinheiro para todo mundo, Deus quer dar carro para todo mundo, quer dar casa para todo mundo. Mas se o meu coração não está preparado para administrar o poder, não está preparado para administrar a riqueza, irmão, então a humildade se perde. Quando a humildade se perde, Deus resiste aos soberbos. Aí o problema não é o diabo, o problema é o próprio Deus. Que a pessoa perde comunicação com Deus por causa da soberba, irmão. O que Deus fez com Lúcifer? O que ele fez com o diabo? Ele falou, vem cá, filho, eu vou te jogar para fora. Lançou ele longe. Ele perdeu o contato com Deus.
foi lançado fora da sua habitação. Foi lançado fora do monte de Deus. Ele foi lançado fora por causa da soberba, irmão. Muita gente não consegue administrar e é lançado fora. Olha, eu já perdi tantos empregos porque eu era soberbo, irmão. Não era brincadeira, não. Eu achava que meu chefe não sabia nada. Meu chefe não sabe nada. Esse cara não sabe nada de nada. Que ele é chefe, quem colocou ele como chefe errou. Né? Eu sei que isso só acontece comigo, irmão. Né? Comigo. Isso é um problema individual, particular. Não existe em nenhum outro lugar. Né? No Brasil não existe. Na França pode até existir, agora aqui não. Né? A pessoa entra para trabalhar, entra na humildade. Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero conhecer. Mas depois passa o tempo, começa a conhecer, começa a saber, começa a ficar soberbo. É só o chefe chegar e falar assim, bom trabalho, hein? Pronto, agora perdeu a humildade. Quando perde a humildade é o caminho da queda. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. E eu lembro que eu perdi empregos, irmão, por causa disso. Eu deixava de vender, Deus fechava as portas, não dava nada certo. Eu falei, o que está acontecendo, Deus? Deus falava, você não é o cara? Você não sabe tudo? Então se vira, sozinho. Você não precisa de mim. Né? Quem não precisa de Deus é o seu próprio Deus. Eu não precisava de Deus. O meu Deus era eu mesmo. Eu posso fazer tudo, não preciso de Deus. Né? Eu creio na minha capacidade, na minha inteligência. Eu dou nó em pingo d'água, eu sou o cara. E vendedor tem muito isso, né? O cara pensa que é alguma coisa, sendo nada, irmão. Tá comendo mortadela e arrotando caviar. Né? E ainda enche o peito, fala que é alguma coisa. Não, porque eu vou... Né? A gente viu muitos casos assim. Mas a soberba é outra faceta, irmão. Falta total de humildade. Muita gente tem dinheiro porque é humilde. Muita gente é pobre porque não tem humildade. É diferente do que a gente fala. Olha, a casa do cidadão lá é humilde. Não, irmão. Casa humilde é casa rica. Porque Deus dá graça para quem é humilde. O que é graça? Deus dá favor imerecido. Deus enche essa pessoa de bens. Na humildade, irmão, você vai encontrar o caminho da prosperidade. Na soberba, você encontra o caminho da miséria. Deus resiste aos soberbos. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Né? Ainda ia reclamar, a culpa é de Deus, a culpa é do pastor. Eu falava um monte de coisa. Por quê? A culpa nunca era minha. Gente soberba não acha que tem culpa no cartório. Está com o nome sujo, mas acha que a culpa é dos outros. Então, a humildade de Jesus é o exemplo que nós temos que ter, irmão. A humildade, ela vai atrair o favor divino. Amém ou não amém? Tudo bem? Dá uma olhada para o teu irmão, vê se ele está fazendo cara de humilde. Né? Já viu gente que tem cara de humilde, irmão? A pessoa chega com aquela cara de humilde, né? Chama-se falsa humildade. O cara chega aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas o coração do cara é soberbo. Aí, deixa eu sentar aqui, bem no cantinho, né? Não sei o quê. Mas o cara está ali. Então, humildade não tem a ver com aparência, irmão. Humildade não tem a ver com o nosso rosto. Não tem a ver com a nossa roupa. Humildade tem a ver com o nosso coração. A Bíblia fala, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, quando você rasga o coração, quando você chega assim, o pastor Sidney, eu queria um conselho. Quando você fala assim, eu quero um conselho, você está se humilhando. A minha mulher falava para mim assim, vamos lá falar com o pastor. Você é louca, meu. Pastor? Que pastor? O pastor paga a minha conta. Dá o número da minha conta para ele. Se ele depositar 10 contas, eu vou ouvir ele. Né? Meus parentes chegavam para mim, queriam me aconselhar. Ô filho, toma o número da minha conta e você fala alguma coisa da minha vida, tá? Da minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Quando a gente fala isso, irmão, Deus faz assim, tá bom, cuida você. Fala assim pro teu irmão, então cuida você.
Não é verdade? Quer cuidar? Cuida. Vamos ver quem dá mais resultado? Deus é bom, irmão. Então a humildade tem a ver com uma situação interior. Ou seja, como é que está o nosso interior? Como é que está o teu pensamento, irmão? Sabe, a Bíblia conta a história da primeira ceia. Ou a última ceia antes de Jesus ser crucificado. E aí a ceia, durante uma reunião, naquela época, as pessoas se reuniam na casa de alguém. Como hoje, as pessoas se reúnem para comer pizza na casa de um amigo. Naquela época, as pessoas se reuniam na hora da Páscoa, era Páscoa, e aí eles se reuniam nas casas para compartilhar, né, o pão asmo, as ervas amargas. E eles estavam reunidos ali, e existiam algumas regras de etiqueta social. Né? Os convidados, nenhum deles tinha sapato, irmão. Na época era só sandália. Imagina você andando no deserto, região de Israel lá, tudo sujo, você andando de chinelo. Como é que está o teu pé? Imundo. Está preto, o negócio está feio, irmão. Então era comum as mesas, elas serem bem baixinhas, igual no Oriente. E as pessoas elas se reclinavam às mesas. Elas não sentavam como a gente senta, com o pé para frente. Que era para não contaminar o ambiente, entende? O pé, irmão, era coisa, tragédia mesmo, complicado. E aí, tinha sempre um escravo, na época tinha os escravos, tinha sempre um escravo, o pior escravo, dentre os escravos da casa, que era responsável por lavar os pés dos convidados que chegavam naquela casa. Se não houvesse um escravo, porque a pessoa não tinha escravos, porque ela era meio pobre, então, dos convidados, o mais inferior lavava o pé de todo mundo. E Jesus estava ali na ceia junto com os seus discípulos. E eles estavam reclinados à mesa. E de repente começou uma discussão entre os discípulos. E eles queriam saber quem era o maior. Por quê? Porque ninguém queria saber de lavar pé de ninguém, irmão. Os discípulos, não, o Pedro fala assim, eu sou maior, rapaz. Sou maior. Fui no monte da transfiguração. Né? O João, não, eu sou maior. Você não tem noção do que eu vi. Jesus me contou cada mistério. O Tiago, não, eu tenho revelação, rapaz. Eu estava lá quando ele ressuscitou a menina. Eu estava lá, eu sou maior. Eu sou convidado de honra, não posso lavar o pé dos outros. Não posso me humilhar. Eu tenho uma posição. Eu sou íntimo de Jesus. De repente, Jesus se levanta. No meio dessa discussão, Jesus se levanta, pega uma toalha e ele cinge. Ele coloca a toalha ao redor da sua cintura e amarra, irmão. Que nem quando você sai do banheiro, sabe? Você amarra a toalha assim. Ele amarrou a toalha. Quando ele amarrou a toalha, aquele silêncio. Porque o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, se levantou para lavar o pé de todo mundo. E ele começa a lavar o pé, aqueles pés encardidos, irmão. Quando chega no Pedro, Pedro fala assim, você nunca vai me lavar os pés. Porque se Jesus lavasse o pé de Pedro, ele tinha que se prostrar diante de Pedro. Ele tinha que dizer que Pedro era maior do que ele. E de que ele era inferior a Pedro. Por isso Pedro falou, você nunca vai me lavar os pés. Porque eu nunca vou ser considerado maior do que o Senhor. O Senhor sempre vai ser o maior. O que Pedro estava dizendo era isso, irmão. Mas Jesus falou assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Eu imagino, irmão, Pedro, né? O Pedro que sabia tudo, então não me lava só os pés, Senhor. Lava também a cabeça e as mãos. Já que o Senhor põe nesses termos, eu quero ser o que tem mais parte com o Senhor. O coração do Pedro era soberbo, irmão. Já que é para lavar o pé, já dá banho inteiro.
E Jesus falou assim: aquele que entre vós quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Jesus está dizendo o seguinte, que o maior para ele é diferente do maior para nós. O maior para Jesus é diferente do maior para nós, irmão. O maior para Jesus aqui, ó, é quem está de pé ali do lado. Ó. Dá uma olhadinha ali. É quem está cuidando dos carros. É quem passou aspirador aqui hoje. Não vou nem falar quem foi. O maior, irmão, é quem lavou os banheiros. Jesus, ele está olhando para essa igreja, ele está vendo quem é maior. Quem é maior não é quem está com o microfone. Quem é maior é quem está lavando os banheiros. É quem está se humilhando. Quem está servindo a ceia. Quem está filmando. Quem está servindo. Então, você quer ter um sinônimo de humildade, irmão? Na família? É culto de família. Sabe, nós nunca vamos dar exemplo para a nossa família se a gente não servir a nossa família. Então, como Jesus fez para conquistar o coração dos discípulos, irmão? Ele se humilhou. Você lembra quando ele nasceu, o que aconteceu? Os magos vieram e se prostraram diante dele. Agora Jesus está se prostrando para lavar pé de pescador, irmão. Quantos querem ser o maior no reino? Amém ou não amém? Quantos querem ser o maior? Tem que servir, irmão. Se você começar a servir, ter uma vida de serviço, você vai começar a se humilhar. Sabe, às vezes na nossa vida, a gente tem problema porque a gente não serve. As pessoas se levantam contra nós e a gente começa a endurecer o coração. As pessoas começam a perseguir a nossa vida no trabalho, na própria família acontecem os problemas, e ao invés da gente dobrar, a gente endurece a coluna. Não tem ninguém que vai fazer você se dobrar, irmão. Porque se dobrar é um ato voluntário, por isso que a coluna é tão dura. Você só se dobra se você quiser. Quer ganhar a sua família? Quantos querem? Quer reunir a família, irmão? Em volta de uma ceia, no Natal, né? Nesse fim de ano aí, aproveita. Lava os pés deles. Lavar os pés, irmão, é considerar eles superiores. Eu lembro quando eu me converti, e aí um pastor falou que eu era filho de Deus. Aí pronto, irmão. O cara já era metido a besta, já era soberbo, pensava que era alguma coisa. Quando colocaram na cabeça dele que ele era filho de Deus, aí ficou pior, irmão. Eu sou filho de Deus. Mexe comigo. Eu chegava para o meu chefe e colocava o dedo no nariz dele, assim. Ó. Você não sabe com quem você está falando. Cuidado, rapaz. Cuidado que eu posso orar, hein? Você já viu como a gente faz isso com a família, irmão? Eu sou crente, então eu sou melhor que você. Já percebeu isso? Às vezes, irmão, nossa família não gosta da gente porque a gente se acha alguma coisa. Não é o inimigo. É falta de diminuir um pouquinho. Entende? Talvez você não perceba, irmão. Eu percebi, porque Deus me fez perceber. Me mandou embora de emprego, fiquei humilhado, tive que pedir dinheiro para um monte de gente. Aí eu percebi qual era o meu problema. Mas às vezes a gente está aqui e está uma bênção. Mas quando chega no meio da família, irmão, a gente não lava o pé de ninguém, a gente se considera superior à pessoa. E isso afasta as pessoas da gente. Isso afasta as pessoas no casamento, não é? Por isso que você ouve algumas coisas, né? Meu chefe chegava para mim e falou assim, você pensa que é o quê? Que é santo? Eu não sou santo? Falei, a Bíblia diz que você é pecador, rapaz. Pô, vai discutir com Jesus. A Bíblia diz que eu sou santo. Você entendeu? Isso é humildade, irmão? Terrível. Aí Deus teve que me humilhar, até o ponto de eu ficar com a cara no chão e falava assim, eu só orava assim, ó,
tenha misericórdia de mim, pecador. Eu só falava isso para Deus, irmão. Eu nunca mais esqueço essa oração, porque para mim essa oração foi 5 meses orando, irmão. Foi um tratamento para me libertar da soberba. Cara no pó. Sabe, irmão, gente que é soberba não põe a cara no chão. Principalmente quando está na família. Quando está na família, se arma, né? Já está com a luva de boxe. E aí, se alguém falar alguma coisa da igreja, ó, ouve o sinal do gongo lá. Tim, tá. Não se dobra, irmão, fica lá só. Deus é bom. Amém. A humildade, irmão, ela atrai a presença de Deus. Isaías 57:15 diz assim. Isaías 57:15. Põe aí. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que tremendo esse texto. Assim diz o alto, o excelso, o sublime. Eu habito num coração abatido. Num coração humilde. Um coração de carne. Um coração que se dobra. Um coração que se prostra, irmão. É aí que Deus está. Amém? Sabe, irmão, o que eu vejo de crente dando carteirada é brincadeira, irmão. O cara vem dar carteirada porque é alguma coisa. Uma vez um cara chegou para mim, eu sou presbítero, blá, 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 blá. Eu falei, nossa, você quer que eu me prostro aqui agora, não? Porque o cara dá carteirada, irmão. Porque Deus está comigo, Deus não sei o quê. Fica todo mundo olhando assim, né? Se o coração não tiver abatido, irmão, Deus não mora ali. Deus só mora num coração abatido, um coração contrito, um coração quebrantado, irmão. O segredo do relacionamento com Deus é o coração quebrantado. É um coração que fala, eu preciso de ti, Senhor, não sou nada. Um coração que fala isso, Deus está ali, Deus vem morar ali. Quando o coração fala, não preciso de nada, eu vou decidir minha vida, Deus não está ali. Deus é tremendo, irmão. Olha que interessante, no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem como pomba. Já tentou pegar uma pomba, irmão? Você tenta pegar uma pomba com raiva, vem cá, ela sai voando na hora. Mas se você chegar de mansinho, um coração quebrantado, com cara de bonzinho, aí a pomba vai começando a chegar perto. Ela vem, irmão. Isso é o símbolo de um coração quebrantado. Amém? Salmo 10. Versículo 17. Salmo 10, 17. Diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Então, o Senhor está ouvindo o desejo do quebrantado, do humilde. Né? O humilde, irmão, ele não fica procurando coisas. Amém? Quando o cara se humilha debaixo da potente mão de Deus, a oração dele, o desejo dele é respondido. Amém? O coração dele é respondido, irmão. Eu lembro que eu precisava de um carro para poder vender. E não conseguia comprar o carro. O desejo do meu coração era ter um carro, mas eu não conseguia ter o bendito carro, irmão. Fazia campanha na igreja, orava, pedia de joelho, pedia no banheiro, pedia deitado, acordando, levantando. Cadê meu carro? Meu carro, meu carro, meu carro. Cadê meu carro? Senhor, um carro, preciso de um carro. Eu acho que Deus até tampava o ouvido nessa hora. Chega essa ladainha. Não posso satisfazer o desejo do teu coração. Por quê? Porque o teu coração é duro, feito uma pedra.
Eu só ouço o desejo do humilde. Eu só ouço o desejo daquele que se humilha. Amém? Nós estamos indo para 10 anos de superabundância, irmão. Fala assim para o teu irmão, o segredo é manter o teu coração na humildade. Amém ou não amém? Esse negócio de guerra espiritual, irmão, é bênção. Mas tem muita gente que entende errado e começa a se achar, né? O super crente. Só falta pôr uma capinha e começar aquela música. O cara, ele se acha o poderoso, irmão. Expulsou um demônio, pronto. Eu lembro que um dia, eu estava aqui no diaconato, tinha demônio para tudo quanto é lado aqui nessa igreja, irmão. Aí um correu lá para fora, eu fui correndo atrás dele, né? Eu e outro diácono. Aí o camarada caiu no chão, eu falei, não vou fazer nada, não vou nem botar a mão nisso aí, eu sou diácono. Aí o irmão ficou mais medo que eu, né? Vai, ora você! Eu falei, mas tu é corajoso, hein, rapaz? Aí eu cheguei, né? Fui chegando assim com a mão. Sai! Com medo que o cara me mordesse, né? Estava endemoniado. Aí fui colocando a mão, aí o rapaz começou a sentir um negócio sair da barriga dele, né? E aí, quando eu vi que estava começando a sair, aí eu me enchi, né? Falei, agora vai, vamos embora. Aí botei a mão, oramos, o demônio saiu. Aí tudo bem, né, irmão? Se você mandar embora o demônio, ele vai embora. Qualquer um de nós. Amém? Mas aí eu terminei de orar, o rapaz, né, o outro diácono falou assim, saia fogo da tua boca, saia fogo da tua mão, saia fogo da... você estava de uma armadura, e tinha uma espada, e o anjo veio, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Eu fiquei, nossa, eu sou o cara, mano. Recém-convertido é uma bênção, irmão. Né? O cara ficou olhando para mim e falou, você expulsou o demônio, cara. Você é poderoso, meu. Eu falei, eu não sou poderoso. Jesus é poderoso. Eu fui dormir aquela noite com o olho meio aberto. Eu tenho fogo na boca. Deus falou, você não vacilar, você vai ver onde o fogo vai parar. Soberba é terrível, irmão. Eu já vi gente confessar tudo quanto é tipo de pecado. Mas eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, irmãos, eu quero confessar que eu tenho o orgulho, eu sou soberbo, sou metido a besta mesmo, eu me acho, meu. Eu sou o cara, para mim não tem melhor do que eu. Aliás, eu sou o mais humilde de todos. Eu sou o suprassumo da humildade. Já viu gente confessar soberbo, irmão? Você não precisa ver gente confessar soberbo. É só ver o fruto da vida da pessoa. Os desejos não são realizados. Por quê? Porque Deus não está ouvindo, o coração dele é soberbo. Amém? Deus é bom, irmão. Traz honra e riquezas. Provérbios 22, 4. Terminando já. Provérbios 22, versículo 4. Diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amém? O que é a palavra galardão? A palavra galardão é a palavra salário. Recompensa. O galardão da humildade. O que é o galardão da humildade? Riqueza, honra e vida. A pessoa humilde, irmão, recebe esse tipo de salário. Riqueza. Recebe honra. Ele é promovido. Ele é exaltado. E ele tem vida. Tudo bem? Deus é bom. Que mais? Mateus 11, 28. Esse é conhecido, irmão. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A pessoa que tem humildade, ela aprende com Deus. Eu quero aprender de Deus. Então, você está aprendendo do Senhor. Quando você começa a ser ensinado pela palavra de Deus, você está se encaixando nesse versículo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Senhor, me ensina porque eu não sei. Me ensina a ser um bom marido porque eu não sei.
Me ensina a ser uma boa esposa, porque eu não sei. Me ensina a ser um bom filho, porque eu não sei. Eu não sei ser um bom pai, me ajuda, pai. Aí você encontra descanso para a vossa alma. A tua alma descansa, irmão. Vê se teu irmão está com cara de alma descansada aí. Está todo mundo para lá de Bagdá, irmão. Terça-feira ainda tem até sexta. Um zóio vermelho, né? Vou para o culto. Tem que ir, né? Eu sou crente. Fazer o quê? A alma está totalmente, né? O problema não é o físico, irmão, é a mente. Então a falta de humildade vai evitar que você descanse. A pessoa soberba, ela controla tudo. Ela não aprende nada. Então ela tem que controlar tudo. Controlar as finanças, controlar as famílias, controlar a mulher, controlar os filhos. Controla. A alma dela não tem descanso dia e noite, irmão. Entende? Fica sempre preocupado porque não confia em Deus, não tem temor a Deus. Está sempre preocupado. Jesus fala assim, vem filho, você está sobrecarregado? Você está sobrecarregado, irmão? Está pesado suas costas aí? Está doendo? Tua cabeça pesada? Né? Jesus pode te aliviar. Amém? Mas como que funciona isso? É só você aprender. Mas como que eu posso aprender? Pega a Bíblia. Tem Bíblia aí? Pega a Bíblia, irmão. E fala, Senhor, me ensina. Começa a ler. Vem para o culto para ouvir a palavra. Vem para os ensinos da igreja. Você vai começar a receber ensino de Jesus. A tua alma vai encontrar paz. Tem muita gente que só está aqui por causa da paz, irmão. Eu só estou aqui por causa de paz. E antes de Jesus eu não tinha paz nenhuma. A paz que eu tenho aqui não encontro em nenhum outro lugar. Amém? Deus é bom. Mateus 5:3. Vou terminar com isso. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, irmão, a pessoa que brinca no reino, a pessoa que entra no reino, a pessoa que se diverte com o reino, tem os mistérios do reino. A pessoa que conhece o reino é o humilde de espírito. A pessoa que não conhece é porque ela precisa de mais humildade para poder entrar no reino. Amém? Quantos querem entrar no reino? Amém? Quantos já estão no reino? Aleluia. Deus quer dar o reino para você e para mim, irmão. Amém? Então nós temos que desfrutar do reino dos céus. O reino dos céus é o reino espiritual. No reino espiritual, quem manda são os humildes. No reino espiritual, quem manda são aqueles que têm o coração quebrantado, irmão. São aqueles que oram e Deus responde na hora. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. É um ensino, irmão. Jesus falou assim, aquele que quiser se tornar o maior, seja aquele que vos sirva. Aquele que se humilhar será exaltado. Então, quando você se humilhar, a partir de hoje, irmão, isso é um ensino. O que quer dizer o ensino? É um fundamento. Se você começar a mudar atitudes no seu dia a dia, e ter atitudes de humildade, pedir perdão, desculpa, obrigado, coisa simples. Se você servir o teu chefe com humildade, irmão, você vai ser honrado. Se você servir a tua esposa com humildade, você vai ser honrado. Se você servir teu marido, vai ser honrado, irmão. A marca de um crente é o serviço, é o amor. Né? Não chega em casa mandando, chega em casa servindo, que as coisas vão mudar. Amém? Acorda logo cedo lá, prepara o cafezinho para a mulher, quando a mulher acordar, está lá tudo pronto. Aleluia. Aí você vai ver como você vai ser honrado, irmão. Né? Quando o marido chegar do trabalho, já está lá a bacia com água quente para pôr o pé. É bom? Já fez isso, não? Você chegou em casa, tirou o sapato, né? Quem é vendedor sabe, né? Coloca o pé naquela água quente. Aleluia. É de Deus, irmão, o negócio. Você esquece do seu dia todo. Sirva, vai lavar o pé do teu marido. Faz um ato profético na tua casa, irmão.
Faz um ato profético. Serve. Amém? O serviço, irmão, é até para os inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Sirva ele com comida. E se tiver sede, dá de beber. Mas, meu, ele está me agredindo, ela está me agredindo. Pois é, serve ele, serve ela. Amém? Fecha teus olhos um pouquinho, começa a orar, irmão. Se porventura você percebe que você tem andado meio orgulhoso, meio soberbo, se achando, peça perdão a Deus, porque Ele vai lavar você nessa noite. Ele vai tirar a soberba. Ele vai trazer roupa, vestes de humildade, irmão, para que a tua adoração ela possa fluir. Ele vai colocar humildade no teu coração. Vai te dar oportunidades para você se humilhar, irmão. São oportunidades como essa, em que Deus quer te honrar, não quer te humilhar. Peça perdão a Deus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Perdoa, Pai. Mas olha pra mim. Perdoa a soberba do meu coração, Pai. Tuas vestes tocarei. Perdoa a soberba do meu coração. Perdoa, Pai. Figueira subirei. Perdoa o orgulho, Senhor. E aos teus pés eu chorarei. Perdoa, Senhor. Mas olha. Quantas vezes nós nos consideramos maiores, nos consideramos superiores aos outros. Vem com teu sangue, Senhor. Vem com teu sangue, Senhor. Nós queremos tomar a ceia nessa noite. Olha pra mim, com humildade no nosso coração. Só o Senhor pode produzir humildade no nosso coração. Coloca humildade no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Mas olha pra mim. Consagramos, Senhor, o suco de uva, consagramos o pão. Declaramos que são símbolos, Pai, de um sacrifício feito em humildade. Quando nós tomarmos a ceia, que a humildade de Jesus tome conta da nossa vida. Em nome de Jesus. Olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, eu me humilharei, eu me humilharei. Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, Jesus. Na figueira subirei, e aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas
eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Aleluia. Olha pra mim. Aleluia. O teu nome, Senhor. Preciso, Senhor. Olha pra mim. Santo, santo é teu nome, Jesus. Pois eu preciso do teu olhar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Foi tremenda essa palavra, porque muitas vezes nós somos soberbos e não percebemos isso, né? Mas a soberba impede as bênçãos de Deus, impede você receber as promessas do Senhor na sua vida, impede tantas coisas e nós não percebemos que somos soberbos. Amém? Então, nesse momento, nós vamos levantar as ofertas. E se você quer ser abençoado poderosamente, quer receber uma unção de prosperidade, não impeça Deus de te abençoar, você deixando de semear dentro da casa do Senhor, aqui na casa de Deus, porque a tua semente é que vai te trazer um sonho de prosperidade. Quem semeia, colhe. Quem não semeia, não colhe nada. Então nós temos que semear para poder colher. Amém? Então não impeça, não deixe o inimigo colocar coisas na sua mente, dizendo que é dinheiro para pastor, é dinheiro para isso. Não, você está semeando no reino de Deus. Amém? Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Quem trouxe o dízimo, coloca na taça vermelha e as primícias. Quem trouxe a oferta, na taça branca. Quem trouxe o dízimo e as primícias, fica aqui na frente que nós vamos ungir você. Amém? Amém? Pode trazer, irmãos, em nome de Jesus. Ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção e a tua herança. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Dos cultos na Igreja Apostólica Nova Terra, terças e sextas, às 20 horas. Aos domingos, 9 da manhã e às 18 horas. Traga a sua família e seja abençoado. Avenida Paulo Ares, número 520, Taboão da Serra. Veja os horários dos cultos na Igreja Apostólica Nova Terra. Terças e sextas, às 20 horas. Aos domingos, 9 da manhã e às 18 horas. Traga a sua família e seja abençoado. Avenida Paulo Ares, número 520, Taboão da Serra. Web Nova Terra.